Olá pessoal, hoje eu vou falar do segundo princípio do Manifesto Ágil, que diz o seguinte: aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam à mudança para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Então esse é o segundo princípio do Manifesto Ágil. Eu gosto de contar uma história de como seria, por exemplo, a mudança, né? Então aqui ele fala sobre mudança, né? Aceitar mudanças mesmo no final do desenvolvimento, para que o cliente tenha vantagens competitivas sobre isso. Agora, como seria aplicar esse princípio num projeto de engenharia civil? Que tem uma natureza diferente de software, certo? Porque ele é mais faseado. Ele precisa ser mais cascateado do que software. Então você pode ver, por exemplo, vamos pensar num exemplo de como seria a construção de uma casa ágil, né? No modelo ágil. Então o cliente ele tem uma dor que ele precisa resolver, eventualmente se proteger da chuva, e aí você vai lá, cria 4 paredes e um teto. E aí ele precisa fazer necessidades fisiológicas, você vai lá e cria um banheiro, né? Depois ele precisa dormir, depois ele precisa cozinhar, ter uma cozinha, e a cozinha depois que ele descobre que ele vai trazer muitos amigos para essa casa e que eles gostam de cozinhar juntos, você vai querer diminuir um pouco o quarto e aumentar um pouco a cozinha, né? Então você vai lá, quebra o quarto e aumenta a cozinha e trata de todas as mudanças que precisar fazer nesse sentido. Você depois, sei lá, tem filhos, casa, tem a sogra, vai morar, você quer fazer um segundo andar na sua casa, né? E aí você descobre que também o alicerce não está preparado para isso. Então você destrói a casa inteira, cria um alicerce novo que suporte 2 andares, e aí você faz de novo a casa como você imaginou e também coloca o outro andar, né? Então perceba que como custo de mudança em engenharia civil, ela não pode ser orientada às necessidades correntes do usuário, né? O que não acontece muitas vezes com software se você está pensando em arquitetura incremental, né? Também existia no passado, quando você trabalhava com cascata, com fases, muito dessa preocupação de se criar todo um background estrutural para se desenvolver o software em seguida, né? E toda mudança que acontecia no decorrer exigia-se uma mudança na documentação, na análise, que ia cascateando para todas as mudanças das fases seguintes, né? Documentação, o plano do projeto, a especificação funcional que existia, os protótipos, os diagramas de classe, de serviço, o ML, etc. O próprio desenvolvimento, os planos de teste e a entrega em si, né? Então, o custo da mudança também é custoso, né? É alto, e quanto mais tarde, mais caro, porque existia toda essa construção faseada, onde uma coisa vai sendo construída em cima da outra, semelhante àquilo que eu falei da casa, né? Onde você cria o alicerce, e o alicerce já está preparado para uma concepção de casa, que se mudar vai precisar mudar o alicerce, e veja o custo que isso tem, né? Então, quando o princípio 2 do manifesto fala que a gente aceitaria mudanças mesmo no final do desenvolvimento, ele está pressupondo que o custo de mudança também seja aceitável a ponto de que o valor entregue pela mudança é maior do que o custo de se fazê-la, né? Então, está implícito aqui também a questão de você criar e crescer o seu software de uma maneira incremental, o design e a arquitetura dele crescendo mediante as necessidades e não se preparar de uma forma muito significativa para coisas que potencialmente viriam, mas que podem não vir, né? Então tudo isso te chama, né, te convida a pensar na forma como você desenvolve. Aqui tem tudo a ver com XP, tudo a ver com o time de desenvolvimento pensando no software. Então, quando a gente fala que agilidade talvez... muitas pessoas falam que é assunto de gestor, é assunto de Scrum Master, de PO. Então perceba como que o manifesto e as orientações, elas também
perpassam todos os papéis dos times, né? Então não existe essa conversa de que a agilidade ou os assuntos ligados ao bom desenvolvimento de trabalho de natureza criativa ficariam só na cabeça do Scrum Master ou do PO ou de qualquer outro papel mais ligado à gestão e processos do que o próprio time. O time tem um papel fundamental em desenvolver produtos, né, a ponto de se preparar para mudanças e se preparar para mudanças de uma forma técnica também. E aí você tem todo um outro conjunto de disciplinas que vai falar sobre isso. Certo? Então esse é o segundo item dos princípios do manifesto. Se você tem algum comentário a respeito, aplica isso na sua empresa de alguma forma, tem isso vivo, enraizado na cultura dos desenvolvedores, do pessoal mais técnico, ligados à arquitetura, ligados à codificação. Comenta aí. Se você é um deles, também fala como que você tenta endereçar isso no seu contexto. Beleza? Meu nome é Rafael Buzon, assina a minha newsletter. Aqui, ó. E a gente se vê por aí. Falou!